No 3? 5, 4, 3, 2, 1 e valendo. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Fernando Barreto e seja muito bem-vindo ao LTubeCast, o podcast que te provoca o sentido da vida. Adorei. Fala, meu amigo, tudo bem? Bom demais. Inspirado, hein? Como que não se inspira, pelo amor de Deus? Convidado de peso aqui hoje. Cada episódio ele solta uma de acordo com a temática do entrevistado. E aí, meu amigo? Tudo bem? Joia, fala aí pra galera. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô até suando assim, porque é um cara que... Eu não vou falar que foi só ele, mas ele foi um dos responsáveis da minha carreira se tornar o que foi hoje. Um dos responsáveis de abrir a minha mente. Eu até demorei um pouco, né? Mas ele já falava que todo mundo tem o seu tempo. Mas ele abriu um pouco essa caixinha do que é o Leandro profissional hoje. Sabe quem é? Cara, eu sei, mas eu quero que você fale. Nossa, tá por favor. Eu só queria ter uma espada aqui hoje. E eu queria ter um taco de beisebol. Foi o primeiro cara... Depois que a pessoa começa a fazer, né? Tem um monte de gente copiando, né? Mas sou o primeiro cara que eu vi. Eu nem sei, depois você pergunta isso pra ele. Se foi... Primeiro foi o Tony Robbins mesmo, mas... De utilizar um taco de beisebol no Brasil. Nos treinamentos, já vi ele fazendo live, mas surreal. Fantástico. É o Paulo Bento, ele que é treinador, empresário, administrador, escritor, criador do método OSV. Vamos explicar para vocês o que é isso. Aguardem. É um cara que viaja, já aqui nos bastidores, ponte aérea para ele agora é a casa dele. Já foi ministrar treinamento do outro lado do mundo, vamos falar sobre isso também. Ativando as pessoas nos 4 cantos do planeta. Paulo, muito obrigado. Seja bem-vindo ao LTubeCast. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai nos assistir aí, mas é uma honra estar com vocês aqui. Grande Leandro, grande Fernando. Uma honra, maravilha estar aqui com vocês. Muito gostoso, prazeroso. Trabalho bom é assim, né? Quando a gente ama o que faz. Eu tô amando estar aqui, tô feliz de estar aqui. E ainda ganho por isso, né? E é fantástico. Isso pra nós é bom demais, né? Esse negócio nós é bom demais, né? Nossa, é bom demais. Fantástico, fantástico. Tomei café da manhã hoje no Rio de Janeiro e agora tô aqui em Goiás, em Goiânia. Então é fantástico, maravilhoso. Final de semana que vem em São Paulo e estávamos em BH. Então essa quebra dessa fonte geográfica, né? Essa ponte geográfica, isso é fantástico. Estar aqui com vocês é uma maravilha. Obrigado pelo convite. Satisfação é nossa, Bento. Satisfação é nossa. Paulo, eu quero assim, primeiro fazer um briefing com a turma, te agradecer assim publicamente, né, pelo que você fez ali na minha carreira ali. Eu te conheci em 2012, quando eu trabalhava numa empresa, e aí a gente fez alguns treinamentos, algumas formações, fizemos algumas sessões ali em particular, e me ajudou demais. E aí, o que a gente gostaria de ouvir do Paulo, né? Como que nessa evolução, né, não só das pessoas, mas do próprio Paulo, como executivo, né, que hoje a sua empresa, cara, do que eu lembro, eu acho que você nem triplicou, tá 10 vezes maior. Sim. Porque eu fico vendo as suas equipes, eu falei, gente, eu fico fazendo as contas, cara, ele tem mais de 50 pessoas, ele tem mais os parceiros. Daí ele faz aqui, aí ele faz nos Estados Unidos, aí ele faz no Japão, aí é Rio, São Paulo, BH, Goiás inteiro. Então, assim, como que você está falando das fronteiras geográficas, né? Mas como que você rompeu essa questão de deixar também de ser só o executor e ser o líder, né? O gestor mesmo, não só o líder de pessoas, né? Mas trabalhar com contabilidade, financeiro, vendas, né? Você, para mim, é um dos maiores vendedores. Na verdade, você nem vende. Você só mostra o valor, né? E a pessoa... É sensacional. As pessoas... Como que você fez essa mudança, né? Foi uma maturidade. A gente já está em mais de 10 anos que eu te conheço, mas... Sim. Uma palavra, eu resumo. Liderança.
nessa palavra liderança. E quando eu descobri que o propósito do ser humano na Terra é liderar. Quem não lidera foge do propósito. Quem lidera está no propósito. Quem não está liderando está fugindo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus foi o maior líder da face da Terra, representado por Jesus Cristo. O maior líder. Até hoje estamos comprando as suas ideias. O maior vendedor do mundo. Até hoje estamos comprando as suas ideias. 2000 anos se passaram, 38% da população é cristã. Ou seja, até hoje não vendeu nem para metade. O melhor do mundo não vendeu nem para metade. Ou seja, começamos então a analisar por aí. Então, essa capacidade de liderar é entender que para liderar você vai perder. Você vai ter dificuldade. 2000 anos, 38%. Então, quer dizer, o maior do mundo conseguiu 38% até hoje. Por que nós somos arrogantes e prepotentes a ponto de achar que vamos fazer tudo, todo mundo vai comprar nossas ideias, sendo que ele mesmo diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? E o que me tocou é exatamente isso, é saber que nesse processo de liderar e de convidar pessoas, muitos vão e muitos não vão. E tá tudo certo. Dentro da nossa própria perspectiva, algumas pessoas vão se conectar e outras não. E é aí que nós começamos a descobrir o significado da vida, que é encontrar na nossa consciência a justiça divina. Fantástico. Já era a próxima pergunta, você já respondeu. Eu já ia te mandar essa. O que é o OSV? Mas só para emendar então. Certo. O programa, para quem não conhece o Paulo, né? Sim. Tem o OSV e o OSV Business. Se você quiser, fala só um pouquinho para a gente já deixar isso assim. Porque a gente está falando, eu falei na abertura, você falou agora. Sim. Só para quem começar agora até o final do episódio. Mas o que é isso que eles estão falando? Para quem ainda não te conhece. Ótimo. Mas o que é? Sim. Para a turma entender do que se trata. OSV é o significado da vida. O motivo da nossa existência. O que nós estamos fazendo neste mundo? Qual o propósito da nossa vida? O que a gente veio fazer aqui? Então, esse é o significado. Ninguém veio no mundo à toa. Ninguém caiu por osmose aqui. Ninguém foi um erro. Né? Muitas pessoas falam, eu não pedi para nascer. É o maior ignorante do mundo quem fala uma coisa dessa, não pedi para nascer. Então, quer dizer, o motivo da nossa estadia aqui na Terra é aspirar, evoluir, aprender e evoluir com a nossa consciência para nós nos tornarmos seres melhores. Porque quando a própria Bíblia diz, o verbo se fez carne, o Espírito se fez carne. Por que antes de existir a carne, existiu o Espírito? Porque nós passamos por aqui para experienciar e aprender com a nossa existência. Então, empreender liberta, liderar liberta, influenciar pessoas liberta. Então, eu preciso aprender essas competências para mostrar exatamente por que eu vim aqui. Então, o que é o USV? A pessoa entendeu o seguinte, 3 famílias. Primeira família, segunda família e terceira família. Primeira família, família dos pais. Representa a semente. Segunda família, a nossa família. Esposa, esposo, cônjuge, parceiros e filhos. Terceira família, família dos filhos. Então, o USV tem um sistema muito claro. Eu recebo a semente, planto na segunda família e colho na terceira família. Perfeito. A proposta de vida é o que você recebeu e o que você fez para a semente ser melhor. Você evidencia o USV na terceira família. Então, a missão está na segunda família. O propósito está na terceira. Missão é o que a gente faz em vida. Propósito é o que a gente recebe da vida. Então, USV é isso. Eu te falei. Eu te avisei. Era isso. Eu falei pra você preparar. Ó, Perfeito, cara. Eu sei um pouco, mas o Paulo tá. Quando você fala isso. E o Paulo tá fazendo, gente, psicologia. Esqueci. O mais importante eu não falei. Tem que puxar uma sardinha, né? Da minha formação. Ô, Paulo, quando você que estuda muito, agora você tá só quer o papel, o diploma, porque né, você já faz aí muita coisa da psicologia, porque é um estudioso. Quando a gente fala dessa questão da espiritualidade,
na formação do Jung, ele trouxe isso muito forte, Muito. né? E não só da gente entender da questão do subconsciente, mas o que tem de espiritualidade em todos os povos. Por isso que eu fiz o gancho. Pô, Paulo, você, cara, eu não sei se você já fez essa relação. Sim. Se fez, parabéns. Se não fez, presta atenção. O Jung, além de ser psicólogo, psiquiatra, ele era um arqueólogo. Legal. E ele saía lá da Suíça, lá da Europa, ia aqui para a América Latina, ficava ali no Peru, Uhum. ia para o Japão, Sim. ia para a África. Ele fazia viagens arquetípicas para identificar. Nossa, que interessante. É o papa dos arquétipos. É ele. Em todos os povos, mesmo que não se conheçam, temos alguns pilares. Principal deles, família. Sim. O que o Paulo Bento está fazendo? Porque o Paulo foi para o Japão. Algumas vezes, não foi uma. Sim. Estados Unidos, todo ano. Sim. Brasil inteiro. Então, eu não sei se você fez essa ligação Sim. do que você tá fazendo hoje, mas com o Jung, né? Então, você traz essa questão e a gente fala muito, eu e o Fernando, né? Do corpo, da gente cuidar do nosso templo, Sim. né? Você depois a gente fala sobre isso, mas mesmo com as suas dificuldades pós-câncer, né? Sim. Um cara super esportista, cuida do seu Sim. tempo, da família, né? Quem não tá vendo, tá a esposa dele aqui, gente, a Fernanda, que eu já conheço também há alguns anos. Ele tem vários filhos, eu nem sei quanto, ele é igual o Silvio Santos, lindos, todos lindos. Você já tem neto, né? Tem. O neto. Tem neto já. Já tem o neto. Então, Caramba. corpo, mente, que é o que você faz nos seus treinamentos, e a questão da espiritualidade. Isso é muito forte. Então, assim, é bacana você estar fazendo agora a psicologia mais para oficializar, mas você aprofundar. Mas eu fiquei você falando aí, eu fiz essa analogia só. Ele e o Jung tem muita coisa. Sim, sim. E você fala muito dos A arquétipos, teoria né? junguiana é fantástica. Você fez a formação, a gente falou os 4 arquétipos, né? Guerreiro, Aham, visionário, curador, mestre. Então, eu utilizo muito. A teoria junguiana, eu sou fascinado. Né? Fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei de uma coisa que o Paulo falou sobre quando ele fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a questão também daquele que é escolhido, mas daquele que tem a disponibilidade de permanecer escolhido, né? Estar disponível para servir, ele é um papel fundamental no que a gente traz aí dentro do processo de liderança, né? Sim. Porque liderar, além de você liderar si mesmo, liderar negócios, entretenimento, uma série de outras questões, de outras coisas que existem, mas se não for para servir, eu acho que o propósito, Sim. ele trava. Sim. Paulo, eu descobri meu propósito, eu já sabia mais ou menos o que eu queria pro resto da minha vida, sabe? Eu trabalho com gente, tem mais de 20 anos, cheguei a ser executivo de recursos humanos, mas o propósito fez com que eu saísse das corporações, né? Sim. Foi num processo de coach, sendo coach na ocasião. E aquele processo foi fascinante para mim. A gente vivenciando ali cada etapa. O Marcelo, que você conhece. Marcelo, um abraço para você. Queremos você aqui, inclusive. Trabalha muito a questão do Jung. Ele gosta muito do Jung e tal. Mas o que foi bacana para mim, para despertar o propósito? Foi que o resultado que eu tive no meu processo, aquilo despertou um negócio tão massa, que eu falei, cara, eu quero fazer isso com outras pessoas. Eu quero fazer isso com outras pessoas. Ali nasceu o propósito de vida, que é impactar a gente. Eu vim, pegando emprestado o que você falou, eu vim para esse mundo para impactar a gente. Ah, mas as corporações você consegue fazer isso? Consigo. Se tiver 100 pessoas, só 100 pessoas. Se tiver 1000 pessoas, só 1000 pessoas. Aqui fora, não tem a parede, não existe parede geográfica, não existe dificuldade geográfica para fazer isso. Então, eu gosto muito quando a gente fala sobre o propósito, porque é ele que fez com que eu estivesse aqui agora, nesse momento. Sim. Ele, primeiro, Boa. né, e a capacidade que ele me deu que foi atribuída e eu estava disponível para pegar. Que maravilha. Gosto muito disso. Que maravilha. E tá lá, né? Tá lá no maior livro da humanidade. Tá tudo lá. Tá escrito. Tá tudo lá. Ô Paulo, quando você fala, pegando agora o que o Fernando falou, a gente, desde aquela época lá, você já falava disso. E depois eu fui descobrindo alguns termos. E foi com você começou a falar desse termo, e aí depois eu comprei um livro e comecei a estudar um pouco mais de forma profunda, que é o Ikigai. Sim.
Aí você foi pro Japão, eu falei, caramba, bicho, eu tô aqui lendo o livro, o cara tá lá. Ele tá lá. Assim, só pra gente, explica pra nós, né, porque não tem uma tradução, né? É mais próximo da questão do propósito, mas Sim. traz uma luz pra nós do que é o Ikigai, assim, o que você consegue trazer pra nós, que você viu lá, de fato, na fonte, né? Uhum. Porque eu leio um livro, beleza, é bacana, mas você foi lá, Uhum. e aí? Ótimo. Primeiro, a nomenclatura Iki vem de razão. Gai, do ser. Então, Ikigai é razão de ser. Não tem uma tradução clara para o português, mas entende como razão de ser. Perfeito. Qual é a razão de ser? Propósito. Né? O propósito. Eu tive a magnitude, a oportunidade fantástica de visitar, né, o primeiro lugar, a cidade em primeiro lugar da Zona Azul. São as 20 cidades com mais expectativa de vida no mundo, né? Que são as pessoas que vivem mais, até 120 anos. Uau! Tem maior expectativa de vida do mundo. Então, é uma cultura que, se a gente fosse falar do benefício dessa cultura, não dava para encaixar nesse programa. De tão fantástico e extraordinário que é realmente encontrar outros sentidos, outros prazeres que não estão realmente relacionados a dimensões que a maioria das pessoas se encontram. Então, basicamente, o Ikigai trabalha 3 esferas e 3 dimensões: instinto, razão e intuição. Perfeito. Instinto, 80% das pessoas estão na primeira esfera. Eles estão sobrevivendo. Eles vivem para quê? Pagar aluguel, para ciúme, para o medo, para cuidado do dia a dia, preocupação, a tensão do dia a dia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os números de doença de saúde mental aumentaram em 200%. 200% esses números. Por quê? E esses números aumentam o quê? Dessas pessoas que não têm um propósito claro. Para que eu trabalho? Para pagar o boleto. A hora que acaba o boleto, e aí? Então, não faz muito sentido. A vida trabalha para tomar cachaça no final de semana, trabalha para beber pinga no final de semana, trabalha para curtir uma farra, e vai para farra, e vai... Não que seja errado isso, mas não tem um significado muito claro sobre isso. Se eu for fazer isso sem significado, então 80% das pessoas na humanidade estão na primeira fase. Na segunda dimensão, 15% das pessoas estão na segunda dimensão, que é a razão, a consciência. O indivíduo já começa a ter a razão. E para a Blue Zone, que é a Zona Azul, os 20 países, né, que tem mais expectativa de vida na Terra, eu tive o prazer de ir em Okinawa, né, ir lá, e eles têm uma cultura muito clara, que é o seguinte: toda dor é o preço que cobra a evolução. Então, eles não têm uma visão de dor em sofrimento. Eles têm uma visão de dor como oportunidade de expansão. Então, a dor, eu não sei se eu tenho palavras para explicar, né, o que o okinawano entende, mas a dor é um trampolim, um trampolim para a evolução. Então, quer dizer, ao invés de falar, nossa, eu estou sentindo dor, quem está nos 80% na sobrevivência, eu vou sentir a dor. Né? Eles vão, quando eles já têm consciência, o segundo nível é o nível da consciência. Então, eles já entendem que a dor é o impacto que transforma em impulso. Então, eles começam já a enxergar a dor como um processo de evolução. Então, a pergunta, né, eu achei até engraçado que eles perguntam muito: dor, o que você está querendo me ensinar? Então, ao invés de reclamar da dor, é entender a dor. Esse é um aspecto, né, para a neurociência, né, você falou de neurociência. Então, isso é muito claro, porque quando eles, ocitocina, endorfina, GABA, todos os neurotransmissores que ele vai vivenciar, eles trabalham muito mais em consonância de um propósito de vida. Então, a pessoa sempre estará vivendo emoções positivas. Ela sempre vai estar cultivando emoções positivas. Aí cai no aspecto de liderança. Um líder, nesse caso, ele está sempre criando. Por quê? Ele não precisa, você foi muito feliz quando você falou, ele não precisa estudar todos os livros de liderança da vida para entender que a Bíblia diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quando ele serve, ele lidera.
Então, existe dois aspectos importantes que eu uso muito, que é o network de rampa e o network de rabeira. O que é o network de rabeira? Você pegou rabeira na infância? Né? Já, Fala a verdade, fala a verdade. Você pegou também, né? Peguei rabeira e tomei tapa na orelha da minha mãe, né? Não tem prova, não tinha celular naquela época, ninguém filmou, mas eu peguei muito. Quando você pega a rabeira, então você vai com a bicicletinha, Sim. pegou na rabeira, bum, alguém vai te carregando. Isso. Agora, quando você vai para a rampa, você está nesse nível. Uma pessoa que você quer conectar, que ganha mais que você, está numa outra ambiência, numa outra frequência. Você está vindo nesse nível. Você quer subir a rampa, a hora que você entra com a bicicletinha na rampa, você tem que pedalar mais ou menos? Pedalar mais. Ela dá mais. Ou parar de pedalar. Se eu parar de pedalar, o que acontece? Eu vou cair. É aqui que as pessoas da primeira dimensão, elas vão ter dificuldade com isso. Elas querem, de fato, pegar rabeira. Aí vem a conexão de tudo que eu fui buscando, física quântica, psicologia, né, neurociência, psicologia positiva. Então, quer dizer, tudo isso aí eu fui entender o seguinte, cara, que fantástico isso. Porque o ser humano desenvolve quando ele está servindo. Quando ele está pegando rabeira, ele está pegando a identidade do outro emprestada. Então ele pega a identidade do outro emprestado para viver uma coisa que não é dele. Exato. E é a originalidade que traz esses neurotransmissores, né, que traz essas sinapses lá no axônio, que ele vai começar a viver uma forma mais... ele vai sentir mais engajamento e mais pertencimento. Então, por isso a importância de liderar. Porque quando ele serve, quando ele lidera, ele serve. Então ele está servindo, ele está liderando. Então, essas três dimensões, está faltando falar a última, que é a intuição. Então, a primeira dimensão, instinto, ele só tem instinto. Isso. Segunda, consciência, a razão. E a terceira, intuição. E é tão interessante isso, porque aonde está escrito a justiça de Deus? Resposta, na consciência. Como que ele descobre isso? Só quando ele vai para o campo. Assistindo Sessão da Tarde, não vai cair ficha. Assistindo outros programas, não vai cair ficha. Né? Empurrando com a barriga, não vai cair ficha. Então, pegando rabeira, não necessariamente cai ficha. A ficha cai quando eu estou liderando. Então, essa é a importância do liderar. Essa é a importância do significado da vida. Essa é a importância do significado da vida business. Né? O OSV Business e o OSV Life. Então, o OSV entende o sentido da sua vida. O Ikigai trabalha com o sentido da vida, né? A razão de ser. Então, quando eu sinto o pertencimento de existir, eu sinto que eu faço parte da imagem e semelhança de Deus. Eu me conecto com toda essa imagem e semelhança. O indivíduo que entra em depressão, ansiedade, pânico e todas as doenças psicossomáticas é porque ele parou de entrar no fluxo. Ele não faz mais parte do fluxo. Ele fugiu do fluxo. Então, ele entrou nos seus vícios emocionais, arrogância, prepotência, ignorância, e impediu com que ele estivesse criando e estivesse fazendo. Então, é essa a importância da liderança, o que a gente coloca muito isso. Então, 80% instinto, 15% razão, consciência, 5% intuição. Intuição, pouco. 5% intuição. E é tão fantástico o seguinte, um joguinho, minha filha... ela faz um joguinho lá, eu comecei a jogar com ela, papai, vem jogar comigo. E é interessante como ela começa a jogar e ela vai adquirindo novas percepções sobre aquilo sem ninguém ter falado nada. Eu falo, não, papai, aqui tem que clicar 2 vezes. Aqui tem que fazer isso, 5 anos de idade, agora. 5 anos de idade. Então, essa consciência, e Deus é tão perfeito, e sequer jamais errou, que Ele vai nos dando essa percepção de entendermos no movimento. De entendermos quando nós estamos movimentando. Isso é tão fantástico. A gente começa a perceber isso. Né? Então, quantas coisas aqui foram conectadas, energias e emoções de 12 anos. De 12 anos que a gente não se via e que a gente veio se encontrar agora. Então, quantas emoções. Eu cheguei aqui, você é músico, e você veio falando da música. A música tem um dom de qualquer música que você escuta, você entra na sintonia. Você vai entrar, dependendo da música, vai te colocar numa paz de espírito, dependendo da música, vai te dar um sentimento de farra, né? De putaria, de cachaça, sim. Disso, e outras já vão te dar um sentimento de paz, de conexão. Né? Então, que maravilha isso!
E o líder tem esse dom de fazer isso. Então, existem pessoas que se conectam com pessoas que já jogam eles para frente. Quando a Madre Teresa de Calcutá, ela coloca isso em uma frase: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. O líder, ele tem esse dom. As pessoas querem conectar com ele porque ele sempre está estimulando, inspirando as pessoas melhorarem, serem melhores a cada dia, desenvolverem a cada dia, crescerem, desenvolverem. Né? Então, é essa a função, é esse o objetivo que nós estamos. Você falou que o seu propósito é desenvolver pessoas, né? É influenciar pessoas. E isso, a cada pessoa que conecta com você, a cada movimento que você faz, a cada ação que você faz, isso é fantástico, isso é extraordinário. Paulo, pegando esse gancho que você fala, quando nós buscamos a conexão com aquelas pessoas que nos inspiram, eu também gosto muito de usar um termo que é quando a gente olha para aquela pessoa, eu admiro você, eu quero fazer o que esse cara faz, então eu não vou me comparar, eu vou modelar, né? Mas pegando esse gancho, como que foi o seu primeiro contato, né, ali o tete-a-tete com Tony Robbins, que hoje é uma referência, além do cara tá no cinema, não, esses dias a gente tava vendo o filme, eu e minha esposa, O Amor é Cego, né? Falava, vamos dar uma sossegada aqui, amor, aí tava passando lá no canal, a gente foi assistir. Falei, você não falar em Tony Robbins? No elevador. Isso! Aí ela, uai, não é aquele cara famoso. Eu falei, olha ele aqui. Aí, mas ele tava bem novinho, eu mostrei a foto dele hoje. Nossa, mas ele envelheceu, né? Mas o que ele traz pra gente hoje ainda é muito, muito atual, né? Como que foi essa experiência ali? Paulo Bento, Tony Robbins. A primeira vez foi em Londres, na Inglaterra. Foi assim, quase que fazer xixi na calça. Mesmo. Porque tinha uma admiração extrema por ele, e tenho até hoje, né? O cara com 60 anos naquele pique todo, 60 e tantos anos lá, não lembro ao certo, mas naquele pique todo. Então a primeira vez foi em Londres, depois foi em Las Vegas. Mas em Amsterdã eu estive mais próximo, aí teve condições, teve mais proximidades. Então, quer dizer, porque ali foi uma especialização, da especialização foi um business master. Então eu tive ali uma oportunidade maior. Então foi assim algo fantástico, que a gente começa a entender o seguinte: ele tem coração como a gente, ele tem os pulmões como a gente, ele tem os órgãos que a gente tem vive como a gente, é um ser humano. É ali que a gente começa a entender qual é a diferença dele para nós, né? Qual é a diferença? Uma das coisas que eu acho mais fantástica é isso. Eu, desde o chão de fábrica, né, eu trabalhei na Coca-Cola durante 2 anos como coach, e eu acompanhava desde o chão de fábrica até o executivo de empresa. Você vê de organizações também, desde o chão de fábrica. Então, por que uma pessoa ganha R$1.500? Como que uma pessoa vive hoje com R$1.500? Então, uma filha minha, o custo dela é R$5.000. Né? São 5 filhos, né? Então, quer dizer, como que uma pessoa vive com 5 vezes 5 veio para prosperar. Exato. Não, aí você começa a imaginar. Minha filha tem 2 personal, né? Então, quer dizer, ela malha. Então, eu estou levando ela para o Rio de Janeiro porque ela se posicionou como atleta de vôlei, e eu falei assim: eu vou dar o apoio para minha filha, que eu não tive, fui jogador de futebol. Então, vou dar um apoio para minha filha que eu não tive. Então, apoiar é apoiar, né? Não é, para mim, apoiar não é falar, você vai conseguir! Não, isso não é apoiar. Então, apoiar é dar suporte. É isso aí. Apoiar é estar presente, é facilitar, é abrir. Então, se eu sou líder lá fora, tem que ser líder em casa. Perfeito. Líder em casa primeiro. Então, Nossa, quer dizer, isso poderoso. é o importante. Então, dentro disso, uma das coisas que eu pude verificar é essa capacidade da gente colocar no dia a dia e da gente fazer no dia a dia, né? Então, esse líder, essa oportunidade de mostrar para o mundo, fazer um mundo melhor. Eu acredito que a grande proposta do indivíduo é realmente validar e verificar. Por que eu digo que o propósito está na terceira família? O meu filho tem 21 anos, que é o Vitor Bento, tem 21 anos. O Vitor que tem um filho, uma filhinha. Isso, ele tem um filho. Quando nasceu, eu acompanhava. Isso, acompanhei o Vitor. Então, quer dizer, ele tem um filho de 21 anos, né? Então, minha filha tem 23. Minha filha é gestora de marketing. Meu filho, o que ele ganha em um mês, tem gente que demora 1 ano para ganhar. Então, a capacidade que um menino tem, com 13 anos ele já era palestrante.
Mas aí as pessoas falam, nossa, é porque ele é do sangue, filho de peixe, peixinho é. Não, cara, teve um treinamento, é lógico, eu não fiquei dormindo na frente do meu filho para ver, não. Hoje minha esposa tá aqui, minha social media, tá aqui hoje com minha social media, mas minha esposa tá aqui, ela sabe disso. Minha filha subiu no palco com 3 anos. Com 3 anos de idade, ela já subiu no palco. Então, ela já sobe agora, ela sobe no palco. Minha filhinha sobe lá, ela fala uma filosofia dificílima, ela fala decorada, as pessoas olham assim e falam, decora isso aí, que ela está falando. Então, quer dizer, você sabe como é que é a filosofia? Então, dentro disso, há essa capacidade de inspirar com exemplo e não simplesmente com a fala. Né? Porque pai que está falando para o filho, faz isso, mas não faz, não vai, no fundo, não vai ensinar. Nós ensinamos muito mais com exemplo. Então, esse é o diferencial da liderança. O líder precisa realmente ser congruente com o que ele está falando. Ele não é obrigado a ser perfeito, mas ele tem que buscar o máximo possível estar dentro do que ele fala, dentro do que ele prega, dentro do que ele ensina. Então, essa é a proposta. E ser líder é muito bom, que nós somos obrigados a desenvolver muito mais. Quem mais aprende com o processo de liderança é o líder. Perfeito. Quem mais aprende é o líder. Tem uma máxima, né? A palavra, ela motiva, mas o exemplo, ele arrasta. Eu ia falar pra você comentar a sua frase. Não sei se é sua, mas você sempre fala. Não, eu escutei, não sei, o Paulo deve conhecer também, porque também é um grande desenvolvedor de pessoas. Eu escutei isso no podcast do Jerônimo Temer, o Sai da Média. Ele fala muito isso, né? A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Isso tocou meu coração. Fala qual? Exatamente. Nós estamos aqui nesse episódio. Isso aqui que o Paulo tá falando, você pagaria aí, eu acho que de 30 a 50 mil reais para ouvir. Ele tá entregando, é só gold, é só diamante. Volta no episódio, respira, pega água, bebe uma aguinha. O mais importante, segue aqui no canal, filho de Deus. Segue aqui, dá um like. No final, o Paulo vai falar as redes sociais dele, você vai lá, segue ele também. Aí você vai aprofundar no que é esse cara. Não vou nem falar. O cara que já tá ali, ó, já passou de 50? Quantos mil seguidores? 68 mil ali agora. 68 mil? 68 mil. Caralho, mas você deu um salto. Eu tava 50 mil esses dias? 68? 68. Subiu 18 mil. 900, eu acho. 68. É um influenciador, viu? Ô, Fernando. Fala, querido. O Paulo Bento fez uma jornada, ele comentou ali, mas com ele foi onde eu comecei e aprendi sobre o QA. O consciente de adversidade? Do consciente de adversidade, foi com o Paulo. E é isso que você falou agora, né, Paulo? Eu tinha até esquecido, você falou, me veio à memória. Que aí para a gente falar sobre a sua experiência de vida e esse processo do QA e do que tem, né, dessa parte da consciência, da razão, da inconsciência, você falou das 3 etapas, mas que tem a ver, e a intuição que tem a ver com o consciente de adversidade. Por exemplo, né, para quem, de forma rápida, o Paulo, pessoal, ele superou um câncer. O Paulo superou ele era para ser o nosso Túlio Maravilha. Todo mundo conhece quem é o Túlio Maravilha. Começou no Vila Nova, né, jogou no Goiás também, mas ídolo do Botafogo. E aí o Paulo, por essa situação dele, não seguiu a carreira. Ele tinha... Aí essa frase é do Paulo, né? Ou se for de outro, mas é do Paulo que eu conheci. Ele podia ficar chorando até hoje. Chorar ou vender lenço. Ou vender lenço. Então ele mudou a forma de ver o que aconteceu com ele, né? Aí, Paulo, para a turma, para eles entenderem. Por quê? Porque deve ter milhares de pessoas passando por uma situação. Eu não vou falar que não tão grave igual a sua, porque tem alguns que sim, e até piores, né? Mas qual que é a lição que você dá para a turma? Fala, bicho, beleza, ok. Mas tem alguma coisa lá da dor para você aprender com ela, né? Sim. Como que é? O cérebro pensa em bloco. O espírito pensa em sistema. As pessoas que estão na sobrevivência tende a pensar somente em bloco. E quem só pensa em bloco só pensa nessa dor deste momento. E não pensa qual o significado dessa dor em relação ao sistema. Como eu não penso na dor, no impacto do sistema, não faz nenhum sentido para mim enfrentar aquela dor.
Então, você falou de QA, que é o quociente de adversidade. Então, ele mede 2 pilares importantes. O nível de envolvimento e o nível de magnitude. O quanto eu envolvo no fato. Então, eu talvez, a cada dia que eu tenho viajado mais e mais trabalho que eu faço pelo Brasil, eu vejo quantas pessoas entram ou saem de um movimento em função de baixo QA, de baixo quociente de adversidade. Porque a adversidade ela vai vir. Né? Vocês estão galgando um projeto que tem uma série de expansão. E quando vocês têm uma possibilidade e vão comparar, por exemplo, com o Tony, vão comparar, por exemplo, com o Paulo, vão comparar com alguém, com qualquer pessoa, a tendência é achar que o resultado do outro é melhor do que o seu. Essa é a tendência. Então, ali que o quociente que eu quero pegar emprestado não faz sentido algum. O quociente não é emprestado, o quociente é seu. Peguei. Então, esse quociente é seu. Então, quer dizer, é muito claro para entender quociente de adversidade. Jesus explica sobre o quociente de adversidade. Ele fala, para um eu entreguei 5, para outro eu entreguei 2, para outro eu entreguei 1. Esses talentos foram entregues de acordo com a capacidade. Qual o problema das pessoas? Achar que quem recebeu 5 é o melhor. Quem recebeu 2 é o melhor. E quem recebeu 1 é o melhor. Esse é o problema. Só que aquele que recebeu 5 não tem o poder de influenciar sobre o cara que recebeu 1. Aquele que recebeu 1. Então, comece a visualizar. Aquele público, ele é único, exclusivamente seu. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para te ouvir. Um cara fantástico, extraordinário, que está arrebentando o mercado aí, que é o Pablo Marçal. Toda a equipe dele passou pela minha equipe. Toda a equipe do Pablo Marçal passou pelo USB. Legal, Né? O Nésio passou pela minha equipe, toda a equipe passou. E o cara está arrebentando. Então o cara, quer dizer, se você for começar o seu projeto agora, comparando com o cara que faz uma live e põe 100 mil pessoas na live, cara, você vai falar, eu sou um cocô. Eu não sou nada, eu sou um zero para a esquerda, mas você está comparando com qual critério? Quais são os critérios? Sendo que você não sabe de onde você vem e nem para onde você vai. Perfeito. O que a Bíblia diz? Peraí, como assim você está julgando uma coisa que você não sabe? Você não sabe de onde você veio, cara. Nem para onde você vai. O Espírito sopra como o vento. O vento a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, simplesmente eu pego uma análise que eu acho. Eu faço um critério que eu acho do meu pai. O meu pai foi um covarde. Ele suicidou. E por muito tempo na minha vida eu fiquei com essa frase. Os meus resultados só caíam porque eu julgava o meu pai ter suicidado. Fraco, suicidou, covarde, porque você não está aqui comigo. E cada dificuldade que eu passava, eu inconsciente ou inconscientemente, eu voltava para isso. Depois eu fui entender uma coisa, fazendo PNL com o próprio Tony. Depois de ter lido um livro fantástico dele, que é PNL Poder Sem Limites. E depois eu entendi uma coisa fantástica na PNL que diz, o mapa não é um território. A percepção de pai que você tem, não necessariamente é o pai. Então, a percepção de um pai covarde não significa que ele é covarde. Quem vê o mapa, se eu estou aqui com o mapa de Goiânia, não necessariamente isso aqui é Goiânia. Isso aqui é um mapa que pode, talvez, representar o que vem ser a cidade. Mas o mapa não é o território. A percepção que eu tenho do meu pai, não necessariamente é o meu pai. Então, eu via como eu queria ver. Eu achava da minha mãe o que eu queria achar. Quando eu comecei a entender isso, eu entendi que nós precisamos ocupar em terceirizar algo para responsabilizar alguém e não assumir responsabilidade. O líder faz assumir responsabilidade. Ele te joga, te chama, te convida, gerando consciência para que você pare de terceirizar para o pai, pare de terceirizar para a mãe. Porque quem pega rabeira, quem quer rabeira, quem quer que a minha esposa me salva,
Meu esposo me salva. Meu chefe me dá oportunidade. Você sabe perguntando no chão de fábrica por que que as pessoas não cresceram. A maioria vai falar, não tive oportunidade, rabeira. A maioria vai falar, tô esperando do governo, tô esperando ajuda, tô esperando picanha, tô esperando cerveja, tô esperando algo. Ok, vir. Então você tá esperando alguma coisa chegar. Então o tempo todo essa espera é a rabeira, é o mesmo filhinho de mamãe, filhinho de papai. É o filhinho de mamãe que cresce e grita, mãe, terminei! E esse menino gritando, mãe, terminei, é o mesmo menino falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, é a terceirização. Ele não desenvolveu os 2 pontos que eu venho falando sobre envolvimento. O envolvimento no fato. Ele sempre é coadjuvante. Ele sempre vai entrar raso no processo. Ele sempre vai entrar no nível superficial no processo. Aquele nível mais profundo, que ele não vai entrar pelo medo, pelos vícios emocionais, então ele não aprofunda. Então, as pessoas que não aprofundam, eles vão sempre assistir a história do outro. Então ele não aprofunda, essas pessoas não aprofundam. Então, Paulo, o que eu tenho que fazer? Faça. Porque a resposta nem eu tenho, você precisa descobrir ela no campo. Então, a resposta é individual. Então a intuição, que é o terceiro nível, tem que estar no campo. Está na gente descobrir. A gente sabia exatamente o que nós íamos falar aqui? Nós sabíamos, não. Não tem briefing, não tem roteiro. Ok, ele podia até ter, cara, mas ele mudar totalmente. Ele ia mudar totalmente, podia até ter um briefing aqui, mas ele ia mudar totalmente. Isso é a vida, o fantástico disso, porque nós não sabemos isso. Não sabemos o que espera no caminho, então é ali que a gente vai aprender com essa jornada. Quando nasceu a L2B. Olha a só. gente, por exemplo, a gente falava muito sobre a questão do... Não somente com L2B, né, mas em conversas ali, numa mesa redonda, enfim... que antigamente as próprias empresas, elas montavam seus planejamentos com 5, 10, 15 anos. Hoje, se você faz com 3 meses, você pode chamar o cara, você é louco. Semana que vem o negócio é diferente, né? Sim. Mais um gancho, Paulo. Essa galera que curte a rabeira, sim. Falar que elas possuem algum tipo de bloqueio seria grave demais? Ou é uma realidade? Não, é uma total realidade. Porque estão bloqueados. Bloqueios, assim... bloqueio, que existem vários processos, né? Até o termo que você gosta, lições para desbloquear sim. A capacidade das pessoas, Sim. né? O Pablo usa muito o destravar, né? O maior bloqueio que eu tenho atuado com os meus masters, com as minhas equipes do Brasil inteiro e fora do Brasil, é o bloqueio de aprendizagem. E você falou da rabeira. Então, uma pessoa que pega rabeira, ele tem um bloqueio muito grande de aprendizagem. O que é o bloqueio de aprendizagem? Eu te falo algo, você escuta, você diz que aquilo é importante e você amanhã começa a ter o mesmo problema que você tinha antes. Qual que é o problema? Você tem um problema hoje e semana que vem você está contando o mesmo problema. Quem realmente evolui? Quem identifica o problema e para de contar ele. E tem outro problema. O seu problema é se o seu IPVA o ano que vem ainda for 5 mil. Você tem que mudar de PVA, você tem que mudar de folha de pagamento. Perfeito. Você tem que mudar disso. Porque até o pobre, até as contas do pobre é pobre. Até as contas dele é pobre. O que um pobre deve? R$1.500. O que ele deve? Casa Bahia? O que mais? Aluguel, Casa Bahia, gás. E a dívida dele. Porque, então, o que acontece? O pobre precisa mudar a dívida do pobre. Uma vez entrevistando um executivo em São Paulo, ele falou assim, Paulo, eu não quero ganhar 1 milhão por mês. Eu quero dever 1 milhão por mês. Então imagina, quando você tiver uma dívida de... inversão. Invertou totalmente. Que massa. Inverteu. Então é o seguinte, você está reclamando, empresário, que sua folha de pagamento é 100 mil, coloca uma meta para você de 1 milhão de folha de pagamento. O que a gente falou na nossa reunião com a contadora, né? Eu quero pagar R$1 milhão de imposto. Imposto de renda. É essa percepção que eu preciso ter. Porque senão eu não agrego aprendizagem com mudança. Então, uma das coisas que eu trabalho muito sobre esse bloqueio que você falou, é esse bloqueio que a pessoa vai ter na rabeira, é transformar teto em piso. Teto em piso. Ela vai ter uma dificuldade muito grande em transformar o teto em piso. Então, lá, 12 anos atrás, eu já falava sobre isso. Como que é transformar teto em piso? Você pega aqui, teto A, ou piso A, teto B. Então, vamos supor uma pessoa ganha 10 mil, quer ir para 20 mil.
Ele tem que pegar o comportamento de 20 mil, o ambiente de 20 mil, o sentimento de 20 mil e trazer para o presente e falar desse presente, sentir esse presente, conversar, que é uma ferramenta do Tony, que eu vou compartilhar aqui com vocês aqui agora, especificamente para quem está em uma ferramenta dele, chama 3S. Eu vou 3S. traduzir aqui para o português. Primeiro S de state, de estado emocional. Segundo S de história. Terceiro S de estratégia. O ser humano, quando ele quer mudar de nível, ele precisa mudar 3S, ele não pode esquecer. Você está em A, você ganha 10 mil, você tem um estado, história, estratégia. Você quer ir para 20 mil, você tem que mudar o estado, história, estratégia. Então, as pessoas, assim, elas são muito levianas, porque eles não entendem que quando um ciclo se fecha, ele simplesmente se fecha. A Bíblia, por exemplo, né, quando Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, posso voltar para despedir de minha sogra, despedir de minha esposa, despedir dos meus filhos? Ele falou: não. Aquele que toca no meu arado e fica olhando para trás não é digno de entrar no reino dos céus. O mercado hoje digital fala muito de mudar a ambiência. O que é mudar a ambiência? Mudar o ambiente e mudar a frequência. O ambiente e frequência chamamos de ambiência. Então, mudar essa ambiência, mudar o quê? Pega a ambiência do B, traz a ambiência para o A e começa a viver ela agora. Então, lá tem um estado, história, estratégia. Qual o estado emocional? Qual carro que ele anda, o que ele fala, o que ele come, o que ele veste, aonde ele está? O que ele está falando? Qual a história que ele está contando? Qual é a história que ele está contando? Por exemplo, escuta a minha história aqui agora. Gente, pessoal, me empresta R$100. Quanto que eu ganho? Com essa história. Só com a história, me empresta R$100. Então, só com a história que eu contei. Então, o brasileiro tem uma certa dificuldade de entender história em relação ao americano. Uma coisa que o Tony explicou, que eu entendi muito bem, isso que é o history e o story. Para o americano é muito claro a diferença de history, que é a história do passado, Sim. e o story, que é a história atual. E ele tem muita dúvida sobre o story no Instagram. Porque aquele story no Instagram quer dizer a sua história atual. Então, essa história atual conecta com o sentimento de quem te segue. Agora, o seu history é a sua história. Então, você tem que ter duas visões de history. Você tem duas visões de história atual e, de onde eu falei, eu passei pela Quero, pela Heinz. Mas hoje eu estou onde? Então, aonde você está agora? Então, você tomando cachaça no boteco agora, essa foto, essa imagem vai representar as pessoas que vão gostar. Ou você fazendo esse podcast agora, a sua história, a sua imagem vai demonstrar isso que você está mostrando aqui agora. Então, o que acontece? O sentimento da pessoa pegar o B, e essa é a parte mais complexa, por isso que eles falam: Paulo, por que eu desisto? Paulo, por que eu bati na bolha? Por que eu não fechei? Por que eu pego rabeira? Por que eu não dou conta? Porque você mudou o estado, você não mudou a história, não mudou a estratégia. Você continua fazendo a mesma coisa, indo na mesma casa, contando a mesma história, pegando o mesmo dinheiro emprestado, pedindo, olhando ainda para o lado direito do cardápio, falando a mesma história, comprando as mesmas roupas, andando pela mesma rua, andando da mesma forma como você anda. Então, enquanto você estiver fazendo isso, enquanto você estiver nesse caminho, você merece estar no A e não no B. Eu preciso falar do B. Eu preciso falar do B. Então, imagina o Leandro aqui agora, pegando, preciso contratar uma gerente. Uma gerente que é especialista em gestão de conflitos. Aí ele chega e pergunta: me fala aí como você diz a sua casa. Eu dou me livre, tem paciência de ficar na minha casa, não. Meu marido é muito difícil, meus filhos é muito difícil. Ah, é? Ah, tá. Me fala um pouquinho das últimas empresas que você passou. Deus me livre dessa empresa. Deus me livre disso. Me fala, o que você está achando do governo atual? Deus me livre desse governo. Deus me livre dessas coisas. Fala assim: cara, como que eu vou trazer essa pessoa para gerenciar conflito se ela é o conflito? Está escrito conflito na testa. Então, as pessoas, o líder tem que entender que a fala dele traz o atestado de burrice ou um atestado de acesso. Então, nós acessamos através do estado, história e estratégia. Mestre, a questão mais difícil hoje desse mercado, que a cada dia está ficando mais gostoso, mais prazeroso, que é o mercado digital, é o livre acesso. O acesso a cada dia está sendo mais difícil.
Porque está fechando o cerco. Esse cerco vai fechando. Então, ter esse acesso é para quem perfura a bolha. E muita gente quer sair da bolha. Como que eu faço? Então, eles querem saber do como. Todo mundo quer saber do como. Todo mundo quer saber do como. Mas eu falo muito sobre isso. Ao invés de se preocupar excessivamente com o como, pergunta com o que. O que eu quero? E por que eu quero? Porque está falando como é estratégia. É estratégia por onde eu vou. Como que eu vou fazer? Como emagrecer? Todo mundo sabe. Cara, você pega o como. Está no Google. As pessoas se enganam muito com o como. Como está no Google. Como emagrecer? Digita lá. Bum. As pessoas morrem de preguiça do como, né, Paulo? É uma morte de preguiça do como. Eles precisam saber o porquê que eu quero isso. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Já dizia Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Já deu. Já saiu do Robbins. Dica fantástica. Comece pelo porquê. Sim. Sensacional. Como Paulo, nesse mercado corporativo nosso, até assim, eu e o Fernando, a gente fala muito disso, e é uma da grande força do nosso trabalho hoje, né, de desenvolver líderes nas empresas, e algumas pessoas que são líderes, outros que não são, e falam muito do famoso ou líder ou chefe tóxico, né? E você, pela sua história, além de você ter entrado nas empresas que tinha essa figura, acredito que você também trabalhou com eles, porque quando ele identifica e traz para a consciência, né? Cara, eu não tô legal, eu sou um cara tóxico, mas eu não quero continuar, eu quero mudar. O que você pode falar para nós, para esse cara, para esse líder, essa líder, que é uma pessoa que talvez ela não trouxe ainda para a consciência, ou que trouxe? Olha, cuidado, né? O que é esse tóxico aí que vem muito o contrário do que você tem na sua rede de desenvolvimento, né? De espiritualidade, até que às vezes ele tem também, mas tem uma certa maldade, de puxar tapete, de maltratar as pessoas, de não ter o tratamento como um valor ali de integridade e enraizado, né? O que você fala para essa turma aí direto para os tóxicos? E para quem é subordinado do tóxico, assim, calma. Sim. É interessante a gente olhar os dois lados da moeda, né? Porque o que para algumas pessoas é como tóxico, para outras pessoas é frequência. O Albert Einstein, ele tem uma frase que ele diz assim: tudo é energia. Isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e inevitavelmente isso ocorrerá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Frase do Albert Einstein. E é interessante porque voltando para o exemplo A e B, quando a pessoa está em B, o líder está em B, não necessariamente ele consegue ouvir, escutar e acompanhar quem está em A. Porque ele está em outra frequência. Então é difícil. Então ele vai soar como arrogante, como tóxico, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa... Então, quer dizer, esse lado é importante a gente entender isso. Por isso que eu falei a estado, história, estratégia. Então eu vou ter que pegar aquelas emoções e aqueles sentimentos. Perguntaram para o Elon Musk, antes dele lançar o quinto foguete da SpaceX, que explodiu e que ele perdeu mais de bilhões de reais. E antes dele lançar, a repórter perguntou: qual que é a sua expectativa? E na hora que eu ouvi aquilo ali, eu tive que... Só essa passagem eu devo ter passado umas 15 vezes. Ela perguntou para ele: qual que é a sua expectativa? E ele respondeu assim: mestre, sucessos? Talvez. Novas emoções? Com certeza. Uau! O que um cara desse faz? Ele não tem tempo para te ouvir. Quando você vai falar assim: ai, mas a minha mulher vai me largar, cara, não dá conta de te ouvir. Exatamente. Quando ele vai falar: ah, mas e se as pessoas... Ai, não, vai dar desculpa. Ele não dá conta de te ouvir. Então, o que parece tóxico... Então, esse é o primeiro lado da moeda que eu quis olhar. O que parece tóxico, eu tenho que perguntar realmente se eu quero que o meu líder esteja na minha frequência.
Então, às vezes, como a gente fala, Ike Batista, volta aqui para os meus R$1.500 e vamos falar na minha autora, velho. Vamos falar aqui, mano. Né? Então, quer dizer, é muita arrogância. É muita prepotência do ser humano. Então, quer dizer, cuidado, né? Você que evoluiu aí com essa parte, passou aí, vocês dois específicos passaram pelo RH, né? Então, aquele golfinho de RH, eu brinco muito, né? Então, aqueles níveis mais baixos de RH, que é ginástica laboral, então, festinha, né? Então, comemoração, balãozinho, né? Sonho de valsa, né? Então, abraçar a árvore, abraçar a árvore. Então, quer dizer, esse não que esteja errado. Aquele pessoal gosta. Sim. Agora, esse pessoal, por não gostar, não significa que eles eles são tóxicos. Não significa que eles são tóxicos. Então, acho que a gente precisa se sintonizar mais, porque você pega uma história do Steve Jobs, né? Então, quer dizer, um cara extremamente tóxico. Que o meu sonho era poder estar realmente com esse cara tóxico, né? Então, dentro disso, começa a visualizar, porque eles não têm mais conexão para conversar com quem reclama, com quem fala do problema, com quem fala da dor, não vai dar certo. Eu falei agora para vocês sobre o maior bloqueio que eu tenho todos os dias, de segunda a segunda eu faço desbloqueio, sessões de desbloqueio. E o maior bloqueio que eu enfrento é bloqueio de aprendizagem hoje. Bloqueio de aprendizagem. A pessoa que escuta, mas ela tem um déficit cognitivo muito grande. Ela escuta, ela pegou a informação, mas ela não aplica. E ela só aprende quando ela aplica. Porque aprendizado, ela passa por 4 níveis. Ignorância, eu não sei. Informação, eu busquei o saber. Conhecimento, eu pratiquei e trouxe emoção. Enquanto não trago a emoção, não gerou conhecimento. Enquanto não trouxe emoção, não gerou conhecimento. Aí o 4º nível, sabedoria. Aí ele quer ficar na onde? Assistindo live, assistindo os outros, babando o resultado do outro, babando o resultado do outro. E Deus repudia a idolatria. Ele fica idolatrando o outro, idolatrando o pai, idolatrando a mãe, idolatrando o outro. Ele não esquece, Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele está idolatrando a mãe, idolatrando o pai, não sai do lugar. Então, quer dizer, o que acontece? Isso aqui só fica obesidade intelectual. Então a pessoa lê, compra curso, faz curso, faz isso, faz aquilo, mas não aplica. Enquanto não gerou a prática, enquanto não gerou o movimento, não trouxe emoção. Então, córtex pré-frontal, informação, o teórico, né? Límbico, emoção, sistema de emoção. Reptiliano, atitude, né? O sistema instintivo, né? Que eu vou agir. Então, quer dizer, ele pega a informação, traz para a emoção e vai para a atitude. A quem tem a dificuldade o bloqueio de aprendizagem é a pessoa que não pratica. Então, ela sempre fala, o que eu tenho que fazer? Então, ela se torna, assim, ridícula. Porque essa pessoa, que ela vai fazer o seguinte, ela vai chegar aqui no Leandro e vai perguntar, o que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo? Ele vai falar. Chega no Fernando, o que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo? Chega na Fernanda, o que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo? E parece que a pessoa, ela quer contar o problema dela. Então, o problema das pessoas que subiram uma tampinha de garrafa e acham que está em cima do prédio, acontece exatamente todos os dias da semana. Eu trabalho com esse pessoal. Todos os dias da semana, que eles querem rabeira. Então, eles não querem o desenvolvimento, o movimento de fazer isso. Eu me lembro que no começo da minha carreira eu ia para o Rio de Janeiro dar treinamento para São Paulo e eu não tinha dinheiro para voltar, cara. Eu não tinha dinheiro para voltar. E ontem eu estava contando isso no Rio de Janeiro e uma pessoa caiu uma ficha para ela e falou assim, Paulo, agora eu entendi que é o Wallace, meu sócio lá no Rio. E por quê? Olha só. Eu não, em função do câncer, eu não escuto da direita. Eu só escuto da esquerda. 100%? 100%. Eu só escuto da esquerda. Então, quer dizer, dentro disso, o cérebro é a coisa mais fantástica do mundo, porque eu agucei uma percepção tão forte na esquerda, que eu passei a escutar com a esquerda. Sonar. Isso, um sonar. Aí foi quando eu estava falando isso ontem, aí o Wallace caiu uma ficha para ele, e ele disse o seguinte, Paulo, eu tenho um empresário SA, que é a empresa no Rio de Janeiro, e eu tinha o meu salário de 20 mil. E o empresário SA nem cobrava, juntava os empresários, fazia reunião de network, eu nem cobrava deles. Aí, de repente, minha empresa de veículos lá quebrou, aí eu tive que fazer o negócio acontecer. Então, é quando você
perde algo voltando para o QA, que eu começo a aguçar a percepção sobre isso. Então, é exatamente aqui. O ser humano precisa ir para o campo para desenvolver a percepção. Então, a liderança é a ação. Porque fé sem obras é morta. E o segundo bloqueio que eu mais atendo é o bloqueio de religiosidade. São as pessoas na igreja paradas esperando Jesus voltar. Somente isso, né? Esperando Jesus voltar. Se o apóstolo Paulo disse, se esperarmos o Cristo, somente nessa vida, seremos dos mais miseráveis dessa terra. Cara, está escrito na Bíblia isso. Está escrito na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai Senão. ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, tem gente de verdade. Então, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, não está relacionado ao cadáver sem vida. Tem nada a ver com a morte física. Tem a ver com esse tanto de gente aí morto vivo. Morto em pé, morto ganhando R$1.500, morto deixando o filho passar por necessidade, morto assistindo novela, morto sem produzir, morto sem realizar, morto sem fazer. Então, é isso. Cara, como? Vocês que dão um treinamento, como você vai mudar a cabeça do morto? O cara tem 50 anos de idade e quer provar a dor pro mundo. Você não sabe do que eu tô passando. Você não sabe. Eles querem provar a dor deles. O vítima é tão vítima que ele quer provar a dor dele para os outros. Né? Ele fala, nossa, eu gostei de você, porque você entendeu minha dor. Você entendeu o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Né? Então, como as pessoas querem isso? Eles querem um parabéns pela sua dor. Parabéns, vou bater palma para você aqui. Parabéns pela sua dor. Se volta para o arquétipo, é o homem comum, né? Que o Jung falava. Sim. Exatamente. E aí, lindão? O que Paulo, mais? Cara... o Paulo, a gente pode pedir uma enciclopédia. Mas já estamos acabando, mas é até ruim. Porque... Nós vamos ter que fazer outro lá no Rio. Lá no Rio, nós vamos lá no Rio. Fazer lá no Rio. Porque é o seguinte, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, né? Qual tipo de leitura, o que você indica para os nossos espectadores, né? Ou leitura, ou algum filme, alguma série interessante que provoque realmente essa busca pelo autoconhecimento, esse movimento de sair do lugar, né? Então, para você fica até difícil. Deixa eu acessar minha enciclopédia aqui, peraí. Mas o que você fala para os nossos espectadores? De cabeceira, primeiro. Acho que não tem nada mais rico do que a Bíblia. Acho que todo líder precisa ler a Bíblia, porque ali... Agora, vamos ali para algumas ações que são importantes. Todo líder precisa ler Sun Tzu, A Arte da Guerra. Todo líder tem que começar a entender um pouco mais sobre florescer, entender sobre o florescimento, onde ele está florescendo, onde ele está definhando, né, do Martin Seligman. Florescer, muito importante também. Todo líder precisa estar vendo o jeito Disney de encantar clientes, como a forma de encantar. Estou trazendo níveis diferentes aqui para um que vai trabalhar mais com a parte psicológica, que é o florescer, que é o Martin Seligman, o papa da psicologia positiva, né? O florescer, né, que está relacionado a ele. Já vem aí o Sun Tzu, já falando um pouco mais de estratégia. Fala de estratégia um pouco mais, né, sobre a estratégia. Sobre vícios emocionais, homem de sorte. Né, vícios emocionais é o cara que perdeu tudo pela arrogância, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, foi perdendo tudo, todas as oportunidades que Deus ia dando para ele, ele ia perdendo, jogando tudo fora, pelo ego, pela arrogância, pela ignorância dele. Agora tem um melhor de todos que ele chama assim, OSV. OSV. Esse já ouvi falar desse, dizem que é muito bom. Esse livro é muito bom. OSV. O significado da vida. Esse livro é muito bom. Tem um outro também que chama... como é que fala? Eu estou lembrando, ele é preto, assim, na capa preta. Um cara bonito na capa. Faça-se necessário. Um cara bonito na capa, assim... Paulo Bento. Sensacional, Paulo. Faça-se necessário. Esse é o pitch de elevador. Ele é o pitch de elevador, é verdade. Autoestima é tudo na vida. Que bom. Tá vendo aqui o Wolverine? Olha só o Wolverine aí. Maravilhoso. É o seguinte. Nós trazemos aí o Wolverine, mas a gente, até nas palestras, nos cursos que a gente faz, principalmente para liderança, de ativar como com os mutantes, o fator X da liderança. Boa. Então, nós buscamos ativar as pessoas. Muitas vezes alguém manda uma mensagem para mim, um telefone, eu
pro Fernando, nossa, vocês fazem uma palestra de motivação e tal? Eu falo, não, a gente não faz. A gente te indica aí umas 10 pessoas, mas de motivação a gente não faz. Ué, mas eu vi lá, falo, não, aquilo não é motivação, é outra coisa. Nós ativamos as pessoas para ação, para fazerem algo. Porque se eu falo para você que eu vou motivar a pessoa, eu saio dali de uma palestra de 1 hora, 1 hora e meia, 3, 4 horas depois, a turma esqueceu tudo. Então, não é isso que a gente faz. Então, o que a gente busca, e principalmente aqui com o nosso projeto, Paulo, é assim, de entender com os principais líderes que a gente traz para cá, para você, o que é o fator X, assim, ó, de uma liderança que você acredita e vivencia, né, por toda a sua história. O que é o fator X pro Paulo Bento, dessa liderança? Servir. O fator X está no servir. Quando você serve, você faz... O maior motivo de um líder é aguçar a sua percepção do entendimento sobre a sua intuição. Ninguém inventa nada. Ninguém inventa nada. Tudo já existe. Tudo. Thomas Alva Edison inventou a lâmpada. Ele descobriu para nós aqui, inventou para nós. Mas ele foi intuído. Tudo é intuição. Tudo é intuição. Quando nós entrarmos nesse fluxo, né, quando Deus falou para Moisés, entra no mar. Na intuição dele, entra no mar. Então, ele entrou primeiro, depois que o mar abriu. Então, o líder precisa entrar primeiro no mar. Perfeito. Vai para o mar, abre. Talvez abra. É isso que ele precisa entender. Ele tem que tomar uma decisão. Quando eu fui dar treinamento e eu não tinha dinheiro para voltar, eu ia dar o treinamento lá, cara. Aguçou uma percepção que eu tinha que ser bom. Não tinha como ser mais ou menos. Então, isso... Então, quer dizer, você vai pegar uma aguinha gelada aqui para jogar. Ai, a aguinha tá gelada. Meu amigo, se você não tem o que fazer, meu amigo, essa água gelada fica quente. Você não tem o que fazer. Cara, você vai fazer, tá faltando mais tesão. Então, entrar mais no mar. Né? Fazer mais, entrar mais no mar. Então, quando eu fiz a analogia com a minha ida para São Paulo, dar treinamento sem dinheiro para voltar, porque ali eu era obrigado. Porque eu aprendi isso com o Sun Tzu, quando ele colocou lá no livro dele, é o seguinte, quando ele ia para a guerra, ele mandava queimar os barcos. Então ele pegava os soldados, parava os barcos lá, eles paravam num país diferente, queima os barcos. Por quê? Não tem possibilidade de voltar. Nossa. Ou ganha ou ganha. Ou ganha, essa é a única oportunidade, única possibilidade, porque senão vai morrer. Então vamos embora com toda a energia. Então o líder precisa entender isso, que nesse movimento ele está descobrindo coisas para mudar a percepção das novas gerações. Quando eu comecei aqui falando de 3 famílias, primeira família do pai, por que não fez? Porque não tinha conteúdo, não tinha conhecimento, não sabia. Segunda família, a família da esposa, do esposo, dos filhos. Então, o que eu doei para eles? Agora eu vou evidenciar isso na terceira. Então, quanto mais eu vou fazendo isso, eu vou mudando o rebanho. Né? Essa ovelha que mudou o rebanho. Então, quer dizer, o fator X é mudar o rebanho. É mudar o padrão genético. Então, em resumo, o que é o SV? É o aprendizado sobre como mudar o seu padrão genético. Esse é o motivo da existência. Fala ali para aquela câmera, Paulo, por favor, onde as pessoas encontram o Paulo Bento. Você encontra o Paulo Bento no Paulo Bento Oficial, @Paulo Bento Oficial no Instagram, ok? Paulo Bento Oficial. Show. Muito obrigado, Fernando Barreto. Meu irmão, gostou? Amei. Eu avisei. Não obrigado, gostei, pessoal. amei. Um abraço para vocês. Sensacional te rever aqui. Obrigado, Fernanda, estava aqui com a gente. Isso aí. Pessoal, forte abraço. Pode ver esse episódio 100 vezes que você vai pegar alguma coisa diferente, mesmo depois de 100 vezes. Não tem como. Eu ia anotar aqui no celular, mas eu falei, não, depois eu vejo, porque é tanta coisa, minha cabeça tá fervendo. Só não Beleza? esquece de falar onde que a turma te encontra. @leandro.vsantos. E você, querido? @Fala Barreto. Segue nós ali no YouTube. L2Bcast. Desse jeitinho aqui. Tem que pôr o arroba, tá? @L2Bcast. L2Bcast. Obrigado de novo, Paulo. Isso aí, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até logo. Maravilha. É isso aí. Fechou, Dedes? Caralho.